sobre a técnica vocal, sobre como a gente deve se comportar, quais são os movimentos que a gente deve fazer para que a gente possa melhorar a nossa afinação, para que a gente possa melhorar o nosso jeito de cantar, para que a gente possa se sentir mais livre, principalmente nós que somos, que fazemos louvor na igreja. Nem sempre a gente está assim tão livre, né? Nós não somos artistas, nós somos adoradores do Senhor. Mas aqueles que são artistas e que cantam artisticamente, que gravam CD, que gravam, que tem disco gravado, que tem CDs gravados, que tem gravadora, né? Muitas pessoas que já me procuraram que tem gravadora, que estão fazendo um trabalho mais profissional, também precisam trabalhar a técnica vocal, também precisam cuidar da sua voz. E o maior problema, na maioria dos casos que a gente está percebendo, é a rouquidão, tá bom? Então a gente precisa ter este cuidado para saber como que a gente vai fazer para resolver essa questão do cuidado com a rouquidão. Rouquidão é o maior problema. E assim, você canta durante 2, 3 horas, né? E ao término disso você está rouca. Então tem alguma coisa de errado, não houve uma preparação adequada. E geralmente a preparação é o aquecimento, a gente trabalha com aquecimento. Por exemplo, a essa hora da manhã, a gente vai cantar um pouquinho aqui, precisa ter feito o aquecimento, precisa fazer aquecimento. E cantar, tomar, por exemplo, tomei café e agora vou tomar água gelada, isso é a pior coisa que tem para a voz. São essas coisinhas pequenas que a gente acha que não tem problema, mas sim que tem problema. Bem-vindos aos que estão já chegando. Estou feliz que a gente possa estar aqui trabalhando e possa estar aqui dando dicas importantes e interessantes a respeito de como cuidar da nossa voz. E inicialmente eu vou fazer um pequeno aquecimento, tá? Eu não fiz ainda nada de aquecimento vocal online, também não mostrei nenhum vídeo por enquanto a respeito, portanto isso aqui é uma coisa inédita, o que você vai ver aqui é inédito, tá? Essa é 8 e pouco da manhã e nós precisamos ter o cuidado de que antes de você cantar, você faça o aquecimento. E como que a gente vai fazer isso? 2 letrinhas, uma silabação bem simples, iai. 3 letrinhas, I-A-I, iai. Por que iai? O I, na última terça-feira a gente trabalhou a posição das vogais, né? A fica bem aqui embaixo, quando o médico pede pra gente abrir a boca para examinar a garganta. A, você abre, dá pra ver ali a minha campainha. Ya. A língua desce bem no A. Por que que ela desce? Porque ela tá aqui embaixo. Então, A, O, que fica bem na metade aqui do caminho, E, que fica no céu da boca, I, antes do dente, e U, depois do dente. A, O, E, I, U. Evidentemente que tem outras vogais, por exemplo, o E, o O. A, O, E, I, U. Essa é a sequência que a gente precisa trabalhar quando a gente vai fazer algum exercício de respiração diafragmática e você vai aliar isso à música. Então, nós vamos fazer aqui iai, 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 iai. Por quê? Porque eu quero que você levante a bochecha. Iai, 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 iai. Tá? Levantar a bochecha é uma das técnicas que a gente aprende. O queixo alongado é outra técnica. Iai, 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 iai. Eu posso usar a técnica do queixo alongado? Eu posso usar a técnica da bochecha levantada? Posso, depende da música, depende da formação do meu rosto. Para mim, pessoalmente, para Clarice, é melhor assim, porque senão a minha voz fica muito fechada, fica muito grave. Mas dependendo da música, e eu vou mostrar isso nas próximas semanas para você, dependendo da música, eu preciso alongar o queixo.
principalmente nas músicas mais agudas. Nas agudas eu posso alongar o queixo, nas graves eu preciso levantar a bochecha, tá? Então são duas formas diferentes, existem outras questões ainda que envolvem a questão da ressonância, né? Aqui a gente tá falando de ressonância, a ressonância da voz ela se dá aqui, né? Nós temos aqui são as fossas nasais, né? Então a ressonância da voz se dá aqui, 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 aqui. Eu costumo dizer para os meus alunos de que o som da voz sai não só aqui, sai pelos olhos, sai pelos ouvidos, sai por tudo que é canto. Na verdade, a ressonância é o corpo inteiro. Eu estava comentando essa semana com alguém que me perguntou a respeito disso, de rouquidão e de como que ela emagreceu muito e a voz dela mudou. Se você, por exemplo, olhar o Faustão antes da bariátrica e depois da bariátrica, você vai perceber a diferença da voz dele. Antes, quando ele era mais gordinho, a ressonância da voz era bem mais grave. Ele poderia se comparar, ouvindo a voz dele é um baixo. E hoje ele é um tenor. Mudou totalmente a ressonância da voz dele. O timbre da voz dele mudou totalmente. Então o meu corpo, todo o meu corpo, dos pés à cabeça, é responsável pela ressonância da minha voz. Conforme o meu corpo, assim é a minha voz. E se a gente está num culto cantando, ou numa plateia, por exemplo, vamos colocar uma plateia de 50 pessoas. 50 pessoas, você deveria, com 50 pessoas, não precisar de microfone. Assim a tua voz deveria ressoar. Eu sou capaz de cantar num ambiente com 100 pessoas sem microfone. Faço sempre isso. Louvor na igreja com 100 pessoas sem microfone. Minha voz abrange toda a igreja tocando violão. Então você pode propagar a sua voz, trabalhar a sua voz para que a ressonância chegue até 100 pessoas ou até mais. Tem pessoas que têm potência até para mais de 100 pessoas sem microfone. Por exemplo, os cantores de música clássica, os microfones são colocados embaixo no palco, né? Ele não tem microfone aqui na frente. Por quê? Porque o microfone ele atrapalha a ressonância da voz, atrapalha a ressonância, atrapalha a sonoridade da sua voz. Dependendo do microfone, estraga com a sua voz. Então, numa igreja com 100 pessoas, eu consigo ressonar a minha voz sem microfone. Claro que fica mais confortável, não vou precisar fazer tanta força. Mas como eu não gosto muito quando eu trabalho com violão, toco violão e canto, como eu não gosto muito disso, eu acabo fazendo esse trabalho, eu acabo não usando o microfone. Né? Já fiz confirmação dentro da igreja com mais de 100 pessoas sem microfone, tá bom? Então o que a gente vai fazer aqui hoje? A gente vai aprender a colocar o iai. Iai, 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 iai. Opa! Tô aqui tentando assinar e tá dando errado. Ok. Iai, o I fica antes do dente, como eu já falei anteriormente. O A fica aqui embaixo. E novamente eu volto pro I. Iai. Então eu vou do mínimo pro máximo. Iai, iai, iai. Perceberam? Estão percebendo esse vibratozinho na minha voz? Iai. Esse vibrato, ele expande a minha voz. Se eu não fosse fazer vibrato, se a minha voz ficasse seca, sem vibrato, eu não iria conseguir ressonar a minha voz como eu quero, tá? Eu não ia conseguir, tá bom? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar, vai fazer um exercício básico aqui, de ressonância da voz, e vai propagar essa voz conforme a necessidade aqui que a gente tem, tá bom?
Tem alguém aqui pedindo para entrar ao vivo aqui, a Patrícia, né, Patrícia? Vamos fazer primeiro esse aquecimento, e se você ainda estiver ali, me peça novamente que eu vou te colocar ao vivo para você fazer uma pergunta. Esse é o momento para fazer perguntas. Se você quiser cantar, você pode cantar também, né? Enfim, você pode participar com a gente aqui. Mas vamos fazer primeiro esse aquecimento. Outra coisa, no teclado nós, nem todos aqui talvez conheçam um teclado. Bem na metade do teclado tem o Dó, um pouco mais para a esquerda tem o Dó. A partir deste Dó, eu tenho a voz feminina. E do Dó para baixo, na esquerda, eu tenho a voz masculina. São as vozes masculinas e as femininas. Eu vou trabalhar esse aquecimento nas duas mãos. Então, eu vou trabalhar para meninos e meninas, tá? Vamos lá. Como eu vou respirar diafragmaticamente, que é muito importante eu fazer respiração antes de começar a cantar, eu tenho que soprar vela. E quando eu sopro vela, eu encolho a barriga, cheiro flor, com a língua no anel. O lábio chama anel. Então, eu vou soprar vela, encolhe a barriga, cheira a flor com a língua no anel. E sorrindo para levantar a bochecha, tá? Novamente, sopro vela, cheiro flor com a língua no anel. E começo a cantar, tá? Quando eu começo a cantar, automaticamente a minha língua vai para o lugar certo. Porque a língua, ela sempre precisa estar como uma pazinha dentro da boca. Se ela se mexe muito, ela acaba trancando a garganta e acaba tirando o nosso volume, inclusive o nosso ar, tá bom? Então, vamos fazer uma camadinha aqui de exercícios. Sopro vela, cheiro flor com a língua no anel. Cheiro flor. Cheiro flor. Cheiro flor. Ok? Então, à medida que eu faço uma carreira de som, respiro. Faço uma carreirinha de som, respiro. Precisa respirar o tempo todo, pelo nariz. No exercício de técnica vocal, a gente precisa ser bem radical, precisa ser pelo nariz, não pela boca. Eu não posso fazer porque eu vou resfriar a minha corda vocal, eu vou deixar ela mais seca, o ar vai entrar mais sujo, então eu preciso ter cuidado na hora de respirar, tá bom, gente? Então é pelo nariz, trabalhando o ar pelo nariz. Só um pouquinho, vou fechar a porta aqui. Oi, voltei. Aula ao vivo, tudo pode acontecer. Tá bom? Então, vamos fazer esse exercício novamente comigo aí, você na sua casa e eu aqui. Sopro vela, e quando eu sopro vela, eu encolho a barriga. Cheiro flor com a língua no anel. Cheiro flor. Cheiro flor. Cheiro flor. E perceberam que eu fiz bem suave. Por quê? Porque nessa hora da manhã eu preciso cantar bem suave até que a minha voz esteja quente. Digamos assim, 9 horas eu vou cantar na igreja. Vou fazer louvor na igreja às 9 horas da manhã. 6 horas da manhã eu tenho que acordar, porque a minha voz acorda mais tarde. Se eu acordar às 6 horas, a minha voz só acorda às 7 horas. Que difícil, né?
Se eu acordo às 8, a minha voz só acorda às 9. Então, eu acordo às 8 para ir cantar no culto às 9? Não vai dar certo, tá? Então, eu vou acordar às 6 da manhã, vou começar o exercício de aquecimento fazendo cantar a boca que usa, fechando a boca, vou fazendo sonzinhos, e às 8 horas eu estou lá na igreja para fazer o aquecimento, passar todas as músicas, para daí fazer o louvor. É muito comum que a gente vá para o culto e a banda começa às 8 horas, a banda chega. O culto é às 9 e a banda chega às 8, né? O cantor chega às 8. Então ele tem 15 minutos para ensaiar, até que ele monta todo o equipamento, já não deu mais tempo para fazer nada. Então não é por aí, tá, gente? É necessário que a gente faça as coisas de maneira correta para o Senhor. E para a sua própria voz, né? O cuidado com a sua voz, tá bom? Então, vamos ver mais uma vez? Eu vou soprar a vela, cheiro flor. Ai, 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 cheira 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 flor. Ai, 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 ai. Isso. E esse é um aquecimento vocal básico pra gente, tá bom? Tine, Patrícia, peça para entrar novamente que eu vou te adicionar aqui para escutar a sua pergunta. Na semana passada, a Patrícia já fez uma pergunta, ela é rouca e ela quer saber por que ela tá rouca, mas eu não tive a oportunidade ainda de ouvir a voz dela, só a voz dela. Eu conheço a Patrícia, ela cantou comigo no coral, mas eu não tive a oportunidade de ouvir assim tão bem a voz dela. Então, se você puder mandar novamente o convite aqui para eu ver, eu já vou te adicionar para você fazer esta pergunta aqui ao vivo. A rouquidão, um dos problemas da rouquidão é a falta de aquecimento, né? Digamos assim, você não canta, você é uma pessoa que não costuma cantar na igreja. Você vive a sua vida, seu dia a dia, mas você percebe que está rouca. Esse exercício de técnica básico de respiração vai te ajudar bastante, tá bom? Uma outra coisa que a gente precisa prestar atenção é quanto tempo antes de você cantar você deve comer. Por exemplo, faz mais ou menos meia hora que eu tomei café. Não é muito adequado a gente tomar café meia hora depois cantar. Também há de que se ter esse cuidado, tá bom? De a gente cuidar com a hora que a gente vai comer, com a hora que a gente vai acordar, principalmente na parte da manhã. Na parte da manhã nossa voz está dormindo mesmo. Uma outra coisa legal que a gente aprende, deve aprender, é que o céu da boca, o palato mole, que é o meio da boca, ele se move conforme o meu ar. Quando eu sopro vela e cheiro flor, o palato fica grudado na língua. Pode observar isso aí, vamos fazer comigo. Sopra a vela, cheira a flor, a língua e o palato ficam juntos. Por que que a boca fica fechada? Porque o ar está entrando pelo nariz. Se eu faço o ar entrando pela boca, a língua baixa, é normal, vai abrir a boca. Né? Mas se eu coloco o ar pelo nariz, que é o certo, a língua e o palato ficam dobrados, ficam juntos, ficam colados, tá? Então, eu vou inspirar, e quando eu começo a cantar, o palato mole sobe e a língua desce. Tá? E aí o ar sai pela boca, não pelo nariz. Muitas vezes você é fanha, tem muita gente fanha ou muita gente que articula muito pouco a língua, porque o ar está saindo pelo nariz. E na hora que eu canto, na hora que eu falo, o ar precisa sair pela boca. Eu preciso mastigar bem as palavras.
pessoa que está lá no culto sentado, ou a pessoa que está ouvindo o meu louvor, precisa entender quais as palavras que eu estou cantando, falando. A pessoa precisa entender como que a gente, o que a pessoa está falando, o que a pessoa está cantando, tá? Mesmo alguém que está falando no púlpito, só falando o pastor ou a pastora estão falando, é necessário articular bem as palavras, para não sair o som pelo nariz, não ficar anasalado, tá bom? Então a gente há de se ter esse cuidado, de a gente articular bem as palavras e falar devagar, não atropelar, porque o microfone ele pode atrapalhar tudo, ele pode tirar totalmente a tua voz do lugar. O microfone ele modifica a tua verdadeira voz. Se você está cantando com microfone, falando com microfone, ou cantando e falando sem microfone, a voz muda totalmente, tá bom? Muda totalmente. Então, é necessário que, quando você vai usar o microfone, você tenha esse cuidado de falar devagar e articular bem as palavras para que as pessoas consigam entender o que você está cantando ou o que você está falando. Então, se eu vou falar, ai, 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 ou o exemplo que eu dei na última aula, que foi a música do Jesus, Jesus, o doce nome. Jesus, eu sei que o E tá no céu da boca. O U tá depois da boca. Jesus, que doce nome. No. O nó tá aqui. O ó. A, ó, é. O ó tá bem aqui. Se eu sei onde que está o ó, eu tenho consciência de onde está o ó, a minha voz já vai ressonar diferente. Se eu tenho consciência de onde está o A, o E, o I e o U, já vai ser totalmente diferente, tá bom? Jesus, que doce nome. Então, quando o som é mais agudo, eu consigo projetar melhor. Quando o som é mais grave, eu consigo projetar melhor. Quando ele é mais grave, eu abro, levanto a bochecha. Quando é mais agudo, eu abro, eu alongo o queixo. Essa técnica de mudança entre a bochecha reta e o queixo alongado, precisa trabalhar isso, a técnica vocal vai trabalhar isso, tá bom? Patrícia, onde você está? Você queria fazer uma... Deixa eu ver se eu encontro aqui a Patrícia. Tem alguém aqui falando a Renata. Não tá chegando certo aí, tá ressonando talvez, né? Daí acontece isso mesmo. Então, a Patrícia não está mais. Ela queria fazer uma pergunta, mas ela não está mais presente, tá bom? Se você tem alguma pergunta, pode escrever aí também, que eu vou estar respondendo para você, tá bom? E também, se você vai ficar gravado esse vídeo, talvez você não vai ver essa aula hoje, vai ver mais tarde, pode da mesma maneira fazer as perguntas para mim, tá bom? Então, o que a gente aprendeu hoje? Frisando. A sequência das vogais, A, O, E, I, U. A, O, E, I, U. Perceberam que à medida que eu vou falando, eu vou abrindo? A, O, A, O, E. Tá vendo como o queixo está mais alongado? A, O, E, I, U. Percebeu o movimento da boca com a sequência da vogal? Olha que importante você saber disso. No A eu posso alongar mais o queixo, no E eu preciso levantar a bochecha, no I também, no
Olha, o meu lábio fica uma flor. Não é todo mundo que consegue trabalhar o lábio dessa maneira. Colocar o lábio. Vou fazer grave. Agora eu não vou me preocupar com o. Vou cantar de boca fechada, boca qualquer. Não tem ressonância. Tem voz, mas não tem ressonância, não tem brilho. Essa força que eu estou usando no grave é a força peitoral. Existem duas forças, a diafragmática. Olha quanta coisa que a gente está aprendendo hoje. Ixi, muita coisa. A respiração diafragmática, eu preciso estar o tempo todo trabalhando a respiração e a força diafragmática. Mas eu também tenho a força peitoral. Nos graves eu uso as duas forças, a diafragmática e a peitoral. Nossa, dobra o volume da voz. Só força diafragmática. Ressonância da cabeça. Não posso usar a força da garganta. Se usar a força da garganta, eu acabo com a minha corda vocal. Já falei na outra aula, vou repetir todas as aulas. Corda vocal. Essas aqui são as cordas vocais. Elas precisam estar juntas. Quando eu falo ou quando eu canto, o ar passa entre elas e elas vibram. Se a corda vocal, se tiver uma fenda na corda vocal, se elas estão separadas, eu estou rouca. Sinal de que eu já estou com rouquidão, tá? Por que que acontece isso? Porque eu forcei demais a minha corda. É como a corda de violão. Eu preciso afinar a corda, então eu vou torcendo a corda pro agudo, vou torcendo, vou esticando a corda. Quando eu canto, eu estiquei a minha corda, ela ficou desse tamanho, tô dando aqui um exemplo. Quando eu canto grave, ela fica pequena a corda. Se eu, na hora que eu canto fino e não fizer a força correta, eu arrebento a minha corda vocal. Ela não aguenta. Ela não aguenta ser esticada, porque ela é elástica. À medida que eu vou cantando, ela vai laceando conforme o tom da voz, conforme o tom. Tons graves, ela fica mais solta, mais curta. Tons agudos, ela fica longa, esticada. Então, imagina que você está o tempo todo fazendo tons agudos, cantando no louvor da igreja o tempo todo lá no talo, essa corda esticada o tempo todo. Ela não vai aguentar. Se você não tiver preparação correta, ela não vai aguentar. Ela vai fazer fenda ou pior, vai fazer fissura na corda vocal. Fissura, vai fissurar a corda vocal. E o próximo passo, nódulos. E os nódulos, depois do nódulo, se você não observar, câncer. A maioria, não se fala de câncer na corda vocal. No Brasil quase não se fala de câncer na corda vocal. É como se ele não existisse, mas existe. O nódulo pode se transformar num câncer. Então, se você tem nódulo na corda vocal, procura o médico. Ou se você está rouco, procura o otorrino. Tá? Uma avaliação, se você quiser que eu escute a sua voz, para saber por que você é rouca ou rouco, eu posso até avaliar, eu posso até dizer, olha, você está jogando o ar pelo nariz, olha, você está articulando pouco a língua, olha, você está gritando demais quando você canta, está forçando demais, você não está usando o diafragma. Eu posso identificar tudo isso com o meu ouvidinho aqui que Deus me deu. Posso identificar qual é o problema. Mas depois que eu identifiquei o problema, você precisa procurar o médico. Porque é ele que vai examinar se você está com nódulo, se você está com uma fenda, se você está com fissura e qual o tratamento que você deve fazer. Se você deve fazer um tratamento com fono, se você deve retirar o nódulo da corda vocal porque já está em estágio avançado, tá? Tem muitas pessoas que não se preocupam com isso.
Já contei este exemplo também na última aula, mas este é o exemplo mais forte que eu tenho de uma mulher que cantava no meu coral, e sempre que ela cantava, que ela ia fazer o ensaio, participar do ensaio, o que acontecia? Ela tinha uma bala, chupava uma bala. E um dia percebi que ela estava chupando uma bala e perguntei a ela: ué, por que você sempre chupa a bala antes de cantar? Ah, porque se eu não chupar a bala eu não consigo cantar. Por que ela chupava a bala? Ela percebeu que o açúcar aquecia a voz dela. E aí ela conseguia cantar. O açúcar aquece super rápido. Não preciso nem fazer isso aqui. Não preciso nem fazer exercícios vocal antes de começar a cantar. É só você chupar uma bala. Mas tá errado. Por quê? Porque o aquecimento é muito rápido e a corda não foi alongada. Quando eu vou correr, vou fazer uma corrida, vou fazer uma caminhada, eu preciso alongar o músculo antes. Eu não posso correr e caminhar sem alongar o meu músculo, vai arrebentar o músculo. O mesmo acontece para a corda vocal. Então eu preciso fazer aquecimento para alongar a corda, para ela estar saber o que ela vai fazer, né? Por exemplo, vou dar um exemplo assim bem básico. Eu preciso, no culto que eu vou cantar, ou na apresentação que eu vou fazer, chegar a dó. Eu preciso alongar minha voz até esse dó. Eu preciso chegar até lá. A minha corda precisa saber que a música que eu vou cantar vai chegar até esse dó. Ah, mas como é que eu vou saber, Clarice? Eu não tenho teclado, eu não entendo tanto de música assim. Então, nas nossas aulas de técnica vocal, a gente manda para o aluno um pequeno vídeo trabalhando as notas passo a passo. Você vai ter aquecimentos passo a passo, tá? Você vai receber esse aquecimento em vídeo, tá bom? E você pode acompanhar. Ah, daí eu sempre vou ter que, ou em áudio, né? Se você preferir, coloca o áudio lá. E esse exercício já está montado para você fazer o exercício até dó, até ré, até mi, até fá, até sol, tá? Até fá sustenido, até onde você precisar. Mas geralmente as músicas do inário que a gente canta não vão assim tão agudas. Então você não precisa nem ter essa preocupação. Fazer um aquecimento básico já é o suficiente, tá bom? Mas ok, tem gente ainda aqui assistindo a aula, que bom, obrigada. E esse período que a gente está aqui, de aprender tantas coisas, é legal que também vocês conversem com as outras pessoas, podem também me contatar, quem quiser fazer contato, quem quiser fazer aula comigo, quem quiser fazer uma aula experimental comigo, sem custo nenhum. Depois, se quiser fazer aula, daí a gente combina. Você pode vir fazer uma aula comigo, pode fazer uma aula experimental, né? Saber como funciona, como eu vou escutar a sua voz, eu vou dizer o que você precisa, eu vou dizer quais são os exercícios que você pode fazer, vou te ensinar o básico. E tudo começa com a respiração diafragmática. Eu sempre costumo dizer que não existe cantor que cante bem se ele não sabe onde que fica o diafragma. Não existe. Ah, ela tem uma voz maravilhosa. Ele tem uma voz maravilhosa. Uma hora vai pifar, uma hora vai acabar. Esse é o exemplo da Aline Barros, por exemplo. Ela começou a cantar com 15, 16 anos. E a primeira vez que eu ouvi ela, eu fiquei atônita. Muito jovem, cantando músicas muito agudas, na adolescência ainda, né? Porque a nossa voz, ela não fica pronta até os 16, 17 anos. Uma menina fica pronta lá com 18, 19 anos, a voz está amadurecida. O menino é mais tarde, lá por 21, 22 anos, para mais até. A mulher amadurece mais rápido na voz. O menino amadurece mais tarde. Claro que isso não é uma regra, existem exceções. Mas de modo geral, a menina é mais rápida
no desenvolvimento do seu corpo, consequentemente a voz também amadurece mais rápido e o menino mais tarde, tá? Ó, estão percebendo que eu estou inspirando pelo nariz, porque eu estou falando muito, estou inspirando pelo nariz para a minha corda vocal não ficar desaquecida. Então, a menina amadurece mais cedo e o menino mais tarde. Aparentemente, a voz dela já estava amadurecida aos 16 anos, mas ela não sabia, não tinha ninguém para acompanhar essa menina. E o que aconteceu com essa menina ali no Barros? Ela perdeu a voz, perdeu totalmente a voz, ficou afônica. Se eu não me engano, eu não sei exatamente qual a idade dela, mas ela devia ter por volta de uns 30 anos, talvez até um pouco mais, tá? Então, o que aconteceu? Ficou totalmente afônica, ficou desesperada, não conseguia mais cantar uma nota, resolveu ir para os Estados Unidos para fazer um tratamento e para reaprender a cantar. E eu lembro bem de um vídeo que ela explica isso tudo no YouTube, tem uma pesquisada lá. Ela teve que reaprender a cantar. Ela redescobriu a sua voz, ela não sabia qual era a sua voz verdadeira. Porque ela não tinha aprendido a respirar diafragmaticamente. Olha só que tenso, não é? Uma menina, depois mulher, cantora famosa, fazia muitos shows, perdeu a voz, porque não sabia respirar corretamente. Então, olha só que gravidade que tem isso. Mulheres e homens que usam mal a voz e que insistem em cantar assim desse jeito, insistem em não querer aprender, insistem em deixar para lá. Muitos alunos meus que já fizeram técnica vocal comigo, que aprenderam a respirar e que às vezes hoje eu encontro cantando e que ainda não sabem respirar. Por quê? É uma outra coisa que eu preciso dizer para vocês. Nós, cantores, nós precisamos de um atendimento vocal o tempo inteiro. Eu não posso começar a fazer um exercício de técnica vocal e achar que já aprendi a cantar e desistir disso e chega para lá, só vou cantar, aprendi a técnica. Aprender a moldar o corpo, aprender a moldar a técnica vocal, aprender a respirar leva pelo menos, o básico, leva pelo menos 4 meses, 3 a 4 meses. Para tornar isso natural, para tornar isso fluente, eu preciso de pelo menos 1 ano. E aí pronto, a pessoa já desistiu. Aliás, eu tenho pouquíssimos alunos de técnica vocal. Eu não sei como que os outros professores trabalham essa questão. Mas como eu sou bastante rígida nessa questão, talvez até por isso que eu não tenho muitos alunos. Mas não tem problema, tá? Por quê? Porque eu estou pensando na saúde vocal das pessoas. E as pessoas, a gente precisa aprender a prestar atenção na saúde vocal. A gente precisa ter cuidado com isso. Principalmente quem canta na igreja, sempre. Quem precisa usar professores, pastores. Professores e pastores precisam usar muito a sua voz, né? Professor de educação física. Ontem eu atendi uma professora de educação física de Jaraguá e ela fica no final do dia rouca, porque tem algumas coisas básicas que ela precisa trabalhar. E o indicado é que ela faça fono nesse primeiro instante. Mas vai que você não encontra um profissional que consiga ouvir a sua voz. Então, se o profissional ele é competente, um fonoaudiólogo, se ele é competente, ele também estudou músico. Na minha opinião, todo fonoaudiólogo precisa conhecer música. Ele não pode passar pela faculdade sem ter vivenciado a música. Pelo menos conhecido alguma técnica, pelo menos cantar alguma coisa, cantar uma canção, saber como funciona. Tá bom, gente? Então, temos que ter esse cuidado e cuidado com a voz, né? Cuidado com aquilo que o Criador nos deu para servi-lo. Eu vou servir ao Senhor
e tá tudo certo, tá tudo bem, eu vou lá com a cara e com a coragem. Não, você precisa se preparar espiritualmente e fisicamente, nessas duas áreas, espiritualmente e fisicamente, tá bom? Então, para terminar, vamos fazer mais uma vez um exercício de aquecimento que você pode utilizar, pode passar esse vídeo várias vezes. Ele tá aqui na tonalidade da sua voz, tanto para meninos como para meninas. Antes de você cantar ou antes de você falar, você pode utilizar, tá bom? Sopra a vela, e quando sopra a vela, encolhe a barriga, tá? Ó, vou soprar a vela, encolho a barriga. Cheiro flor, a barriga infla. Não posso fazer isso aqui, ó, e erguer o ombro. Se você erguer o ombro, adeus diafragma, já era. Desapareceu o diafragma, porque se eu vou pro peitoral, eu esqueço o diafragma. E o diafragma, ele sobe quando eu sopro vela, e ele desce quando eu cheiro flor, tá bom? Técnica, soprar vela e cheirar flor é a minha principal técnica nas aulas que eu dou, para que as pessoas entendam o que é necessário fazer para trabalhar com o diafragma, tá? Então, vou soprar vela, cheirar a flor com a língua no anel. Sopra. Não preciso agora mais soprar vela. Por quê? Porque o ar já saiu quando eu cantei. Eu só vou soprar vela, só para aprender a respirar. Sopro vela, cheiro flor. Sopro vela, mas eu não tô cantando. Mas quando eu tô cantando, não é necessário mais soprar vela. Porque eu tô cantando, então automaticamente o ar tá saindo pela boca. Tá bom? Isso tudo eu ensino passo a passo no meu curso. Passinho por passinho. Você não vai perder nada. Não é um curso de técnica vocal que você compra e o professor desaparece. Você compra lá na internet, né? Faz as aulas, tenta fazer as aulas, não entende. Porque na prática você não vai entender tudo, não tem como assistir um vídeo e não ter o professor do seu lado. Não faz isso, não compra curso que o professor não está presente. Agora eu vou ser bem enfática nisso. Falei. Não pode comprar um curso que o professor desaparece. Você precisa ter mentoria. O professor precisa escutar a sua voz. Se ele não tem capacidade para ouvir a tua voz, não é professor para se contratar, tá bom? Tem que ter cuidado nisso hoje em dia. Tá cheio de professores vendendo cursos muito bons. Eu já olhei. Pessoas com muita boa intenção, profissionais sérios, mas que falta atendimento pessoal. E eu não acredito num curso de técnica vocal que não faça atendimento pessoal. Não acredito nisso. Precisa ter esse atendimento pessoal, tá, gente? E eu tô disponível aqui para te ajudar, se você quiser, claro, tá bom? Então, sopra a vela, cheira a flor com a língua no anel. Cheira a flor. Queixo baixo, cheira a flor. Cheira a flor. Cheira a flor. Ombro levantado, queixo baixo. Porque a hora que a gente começa a cantar, começa a acontecer isso aqui, ó. Você vai esticando. Que nem um galo quando canta. Aliás, nós tínhamos um galo garnizé. E se você observar o galo garnizé, quando ele canta, ele estica a garganta. E ele era rouco, esse galo que nós tínhamos. Pensa, 5 da manhã, toda vez aquele galo rouco cantando. Ele já tinha estourado a corda vocal dele. Não sabia fazer aquecimento vocal. Tá bom, gente? Obrigada. Que Deus abençoe cada um.